Olá, beleza? Mais uma aula, vamos continuar esse conteúdo? Hoje, um tema, continuação daquele que nós já vimos. Mas qual que é aquele que eu já vi, continuação daquele que eu já vi, que eu não sei o que eu estou falando? República Velha, a primeira república, só que hoje é a segunda parte dela. Qual é a segunda parte? A república da errada, a república oligárquica. Espada já foi. Cuidado, hein? Confundir, você vai se... Exatamente. Então aqui nós falaremos da fase do café com leite, da borracha, e na outra aula nós falaremos de revolta da vacina, revolta da chibata, beleza? Tomem cuidado com isso. Vou passar aqui, ó. Viu? Passei. Ah, essa é péssima, né? Fala a verdade. Essa você não deu nem aquela puxadinha assim, que ela é péssima. Mas vamos lá, é o que temos para hoje, né? Olha aqui, Goico, mas eu tô com dúvida. Como é que eu faço para tirar a dúvida? Eu peço para quem? Peça para o seu superior. Quem é o seu superior? Deus? Pode ser para ele. Mas pede para mim primeiro, estou mais perto de você, ou talvez não, mas fala comigo. Onde? @profgoicomagic. Aqui, ó, vamos voltar. Aqui, @profgoicomagic, lá no Instagram. Manda sua perguntinha e vamos juntos continuar estudando esses conteúdos, beleza? Já estamos aí no capítulo 13, 4 da apostila, tá? Então continue acompanhando, continue estudando e fazendo as atividades, hein? Não perca o foco, senão você vai quebrar sua rotina, vai dar problema. Vamos lá. República oligárquica. Qual que é o grande lance aqui? Ela começa no final da República da Espada e vai até o famoso golpe de 30, quando Getúlio Vargas então assume o poder. Ah, professor, mas eu ouvi falar que o golpe de 30 é a Revolução de 30. Ah, sim, na outra aula eu vou te explicar tudo isso, beleza? Tome esses cuidados. Então, República Oligárquica, 1894 até 1930. Grande característica política e econômica dessa república é a disputa ou a dominância de São Paulo e Minas Gerais no poder. Mas são só esses dois estados que vão ficar dividindo o poder? Tem que tomar cuidado, porque embora os presidentes muitas vezes sejam paulistas ou mineiros, ainda assim existiam outros estados com uma grande importância nesse cenário nacional, tá? Não fiquem presos apenas em São Paulo e Minas, beleza? A gente pode pensar no Rio de Janeiro, podemos pensar no Rio Grande do Sul, na Bahia, beleza? Tá? Muita atenção. Não vou passar agora não. Olha essa charge aqui que bacana, vou apagar só para você dar uma olhadinha, ó. Dá uma olhadinha aqui. Viu? Olhou? Ai, doeu mesmo. Esqueci que essa lousa é dura, mas tá bacana, ó. Olha aqui a cadeira da presidência da República. Olha que bacana a charge. Minas Gerais sendo representada, São Paulo também. Olha os outros estados tentando chegar nesse monte. Por quê? Como eu disse, os dois tinham destaque, mas outros estados também tentavam participar dessa política, tá? Olha a legenda aqui, ó. Os detentores, tenham paciência, mas aqui não sobe mais ninguém. A charge de Stone de 1925, então já é numa outra fase, não é já nesse início, né? Da República Oligárquica, já é mais na metade para o final, tá? Revela uma aliança que, segundo novas pesquisas, não foi única no início da República. Ou seja, não é exclusivamente a aliança Minas e São Paulo. Nós veremos adiante que essas alianças aconteciam com outros estados, tá? Na outra aula nós veremos essas disputas políticas. Vamos lá, passar para mais uma aqui, ó. Falando em política da República Oligárquica. 1, 2, 3 e print. 1, 2, 3, print. Pum! Beleza, vamos acender a luz. Faça-se a luz. Tchau. Olha aqui. Vamos pensar em etapas. Região, município. Vamos pensar em estado e no ponto de vista federal. Tá? Então, regional, estadual, federal. Então, regional, famoso coronelismo.
Então, provavelmente você já ouviu falar dos coronéis, dos fazendeiros, proprietários de terras, que detêm um grande poder em zonas rurais. Muitas vezes esses caras têm um título, são chamados de coronéis. Não são os coronéis lá dos militares, não é nada disso. Esses coronéis aqui, na maioria das vezes, não possuem uma ligação com o exército, com as Forças Armadas do Brasil, beleza? Com a Marinha e com a Força Aérea. Não, a Força Aérea nem existia aqui nessa época, beleza? Então não pensem em Força Aérea, tá? Aqui o coronelismo são aquelas ações conhecidíssimas do voto de cabresto. Olha essas imagens aqui, ó. Olha, isso aqui é a figura do coronel, então pedindo pro eleitor votar nele. Pedindo de uma maneira amistosa? Não, você vê pela carinha dele que ele não está muito feliz, você vê pelo capanga dele aqui que está armado, ou seja, vota, né? Vou votar aqui, pelo amor de Deus, né? Por quê? O voto muitas vezes era aberto, era direto. Então, como eu digo que muitas vezes? Porque você ficava na sala, qualquer pessoa podia acompanhar essa eleição, essa votação. Então, você tinha que falar o seu voto, preencher a cédula muitas vezes e colocar nessa urna. Não era urna eletrônica, nada disso. Vai no papelzinho, coloca lá na urna. Qual é o grande problema disso? Muita opressão, né? Então, principalmente esses coronéis usavam de uma violência para conquistar votos, pensando naquela organização política regional, estadual e federal. A outra aqui é justamente, olha lá, ó, as próximas eleições de cabresto. Vem lá um político e traz o eleitor. Olha como está sendo representado o eleitor, gente. Vamos lá. Olha aqui como está sendo representado esse eleitor, né? Um burro. Aí a República, olha a figura da República. Essa aqui representa a República, a figura da Mariana ou Mariane. Essa touquinha, muito usada na Revolução Francesa, né? Então os jacobinos colocavam esse gorrinho, né, para representar aí a República. Já viram a nossa nota do real? Já repararam que na nota tem a cara, a famosa cara, tem a cara e a coroa? Justamente a cara, né, aquela figura que representa uma figura humana, é a representação da figura da Mariana, para reforçar a República do Brasil. Lembra de todas as simbologias que eu falei para vocês? Elas serão muito marcantes aqui nesses momentos, tá? Então tomem esses devidos cuidados. Então o coronelismo é justamente isso. Aparecem essas questões da opressão, do voto compulsório, do voto muitas vezes forçado. Então você era obrigado a votar no candidato do coronel. Vamos pensar no seguinte: você aí no seu bairro, então você nas eleições, então não tem lá o candidato, não vai no seu bairro pedir voto, não vai falar com você, com a sua família, no geral. Por quê? Ele precisa do apoio daquela população, ele precisa de votos. Aqui o que esses coronéis faziam? Tinham seus currais eleitorais, as regiões onde ele buscava garantir os votos, seja com compra de voto, seja ameaçando, seja com a violência em si, com os atos de violência em si, ou até mesmo com as fraudes eleitorais. Nós falaremos dessas fraudes já já. Isso então aqui é uma característica do voto de cabresto. Cabresto é aquele que controla o burrinho, controla o cavalo e tal, tá? Justamente por conta dessa opressão. Tudo isso para garantir que o candidato do coronel ou o coronel fosse eleito e participar de uma política mais ampla. E aí entrará a política dos governadores. Então os estados, Campos Salles, o presidente na época, determinou o seguinte: o governo federal não é mais responsável pelas eleições estaduais e municipais. Cada município vai controlar a sua e cada estado vai controlar a sua eleição. O que eu quero que vocês mandem, no caso, os governadores que estejam de acordo com a nossa ideia. Qual é a ideia principal, a ideia central? É a política do café com leite, tá? Então, todo mundo que indicasse políticos aí, que se fossem seguir essa ideia, teriam seus benefícios atendidos, ok? Política dos governadores, aparece a CVP. Sabe o que é? Já ouviu falar da CVP? Vamos lá. Comissão Verificadora de Poderes. Repetindo, Comissão Verificadora de Poderes. Essa CVP
era responsável por organizar e fiscalizar as eleições. Ah, Goico, mas quem que controlava ela? Chuta. Chuta aí na sua casa. 1, 2, 3 e... coronéis. Exatamente. Como esses coronéis acabavam controlando essa CVP, quem você acha normalmente era eleito ou apto a participar das eleições? Justamente isso. Os candidatos dos coronéis ou os próprios coronéis. Como é que os caras garantiam isso? Através das degolas. Então, o ato de degola, qual era? Não é você pegar e cortar a garganta, matar a pessoa. Não. Bom, não só isso, né? Mas esse ato político da degola é eu proibir que a pessoa participe da eleição ou arrume algum crime para invalidar a candidatura daquele político. Então, por exemplo, se um governador opositor disso aqui vencesse a eleição, a CVP agiria. Se um candidato que não fosse aqui do coronel, também a CVP agiria. Entendem? Para justamente montar uma engrenagem, várias engrenagens funcionando junto, para conseguirmos então prosseguir com a política do café com leite. Então, uma grande característica política dessa República Velha eram as fraudes eleitorais, tá? Então, compra de votos, você ser pressionado a votar no político, você votar mais de uma vez, pessoas mortas votavam. O cara pegava lá o título e ia votar em alguma zona lá. Opa, eu sou fulano. Não tinha foto, não tinha nenhum registro digital. Tá? Então isso era comum. Ou até mesmo, acredite se quiser, sumia urna. Então a urna, dependendo onde o coronel tivesse menos votos e uma da oposição tivesse mais votos, sumiu. Desapareceu. Olha que coisa maluca, não? Esses são os caos da nossa república, tá? Do início da nossa república civil, a chamada república oligárquica. Um dos grandes desafios políticos aqui foi os caras voltarem a utilizar a Constituição. Por quê? No governo da República da Espada, ela foi deixada de lado, mesmo sendo feito pelos próprios militares junto com os demais políticos, tá? Então essa é uma questão bem bacana. Passando aqui, continuando então, tem a economia. A economia é um clássico. A economia você tem que se lembrar do principal produto econômico dessa época. Qual? Tosse, cough, cough. Café, exatamente, bilíngue, né? Não se esqueça disso. Então, a cafeicultura nossa aqui, vamos pro print? Vamos pro print, vem no print, oi, aê, 1, 2, 3 e vai! Beleza, vamos lá! Qual uma das grandes características da nossa economia? A cafeicultura. Cafeicultura para exportação. Então, preciso vender para outros países. Tudo bem? Tanto é que o Brasil acabou ganhando um apelido posteriormente do país exportador de sobremesas, porque exportava em grande volume 3 produtos: café, cacau e o açúcar. Café, cacau e açúcar. Brasil, país exportador de sobremesas. Beleza quanto a isso? Toma esse cuidado, hein? O café ganha um destaque gigantesco. No segundo reinado ganhou também. Já postei uma aula do segundo reinado, dá uma procuradinha lá no meu canal no YouTube, tá? Procura meu nome que você vai achar. Olha aqui, ó. Fundiloan, política econômica do Campos Sales. Lembra uma outra política econômica da República da Espada, chamada política do encilhamento? Então, essa aqui foi uma outra política feita por outro presidente que buscou aí um apoio da Inglaterra. Então a Inglaterra pagou com os países todas as dívidas que o Brasil tinha, né? Então o Brasil passou a dever um único país. Quem? Inglaterra. Então é Fundiloan, justamente a unificação dessas dívidas do Brasil com a Inglaterra. Claro, devemos para um só país. E os juros? Exatamente, então os juros aumentaram bastante. Tome esse cuidado, beleza?
Fundilô é uma política bem importante. Já ouviu falar da grávida? Grávida, senhor? Que grávida? De Taubaté. Conhece a grávida de Taubaté? Então, aqui não é a grávida, é o convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté é uma política, gente, que ficou... Essa foi péssima, né? Desculpa, tá? Da grávida, do convênio, foi péssima. Mas é o que eu tenho para agora, tá? É o meu cardápio de piadas. Ó, convênio de Taubaté, gente. O que você sabe sobre ele? O senhor, não sei nada, nunca ouviu falar. Ok. Convênio de Taubaté é uma política de valorização do café. Quem é que ela vai beneficiar? Chuta! O povo. Chuta de novo. A igreja. Vai, terceiro chute, vai. Os fazendeiros. Exatamente. Por quê? O governo federal vai ter que lembrar daquela política. Regional, estadual, federal. Entende? O governo, né? De início, então, o governo estadual ficou responsável pela compra do café dos cafeicultores. Então, eu sou um fazendeiro. Tudo aquilo de café que eu produzisse na minha fazenda, o governo compraria. Ah, mas vai guardar onde? Uai, eu vou criar um armazém também para guardar o café. Então eu produzo e guardo o café, o governo compra o café e paga aluguel do meu armazém para guardar esse café. Então os fazendeiros estão ganhando duas vezes. De onde vem o dinheiro do governo? Principalmente do pagamento de impostos. Quem é que pagava mais impostos? O povão. Entendem isso? Então, de início, a política que com o Rodrigues Alves, já falei dele, lá na aula de gripe espanhola, ele foi o presidente que morreu por conta da gripe espanhola. Lembra lá em 1919? Tá? O presidente morreu por conta da gripe espanhola. Tá? É esse cara aqui. Foi eleito de novo, mas não chegou a assumir porque vai morrer. Tá? Mas ele permitiu que os estados comprassem. Porque a ideia do convênio de Taubaté era que os caras aí, os cafeicultores, os políticos e tal, era que o governo federal comprasse a produção de café nacional. Ele falou, não, vamos deixar para os estados, cada estado compra aí. Entende? Posteriormente, um presidente conhecido pelo nome, Afonso Pena, a Avenida. Afonso Pena morreu no meio do mandato também de presidente. Tá? Afonso Pena determinou o quê? Não vai ser os estados que vão comprar, será o governo federal. Então agora todo o Brasil teve que arcar com os custos da produção do café, principalmente nessa região ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e até do Paraná. Entende? Neste momento, gente, São Paulo teve um crescimento econômico. Isso vai propiciar até um desenvolvimento de uma produção industrial. Vou chegar nesse ponto já, tá? Tranquilo com o convênio de Taubaté? Então, de início, compra do café e armazenamento a custo do governo estadual. Com Afonso Pena da Avenida, a Avenida Grande, né? Então, pensa no governo federal. O Grande também vai comprar este café e pagar pelo aluguel do armazenamento. Beleza? Então, essa ideia de um Brasil cafeicultor, o café enquanto ouro verde, continua em vigor. Um produto importante desde ali do período regencial e do segundo reinado, na nossa república, continuou. Tá? Isso é importante. Pensando lá numa outra região do Brasil, na região norte principalmente, nas cidades de Manaus e Belém, teve o famoso boom, o crescimento da produção de látex, né? Matéria-prima da borracha. Pensando numa revolução industrial, desenvolvimento dos carros, de bicicletas e tal, eu preciso de pneu, né? Então usa borracha para vários produtos, mas principalmente para pneu. Onde que os caras vão explorar muito essa borracha? Aqui, né? Então desde aí do finzinho do segundo reinado até a república, nós tivemos esse desenvolvimento da região norte, principalmente por conta da borracha. Beleza? Tomem cuidado com isso, tanto é que tem museu, tem teatro, né? Principalmente teatro, né? De Manaus é muito bonito, tem um destaque muito grande,
né, porque é dessa época da República onde existia a chamada Belle Époque, né, então uma busca de aproximação do Brasil com esses países europeus. Eu trouxe uma foto dele aqui, ó. Olha que bacana, ó, Teatro de Manaus. Você olha tanto a fachada, né, quanto o interior, não dá a impressão que é um teatro aqui do Brasil. Né? Porque olha o estilo do teatro, aí você vai aqui no Glaucio Rocha, é um pouco diferente, né? Então a organização, a fachada, por quê? É uma outra época, é um outro interesse. Aqui estávamos vivendo um momento de busca por uma semelhança com os países europeus, mas principalmente a França, né? Tendo destaque para Paris. Tudo bem? Então existe um modelo europeu dessas construções. Gente, então vocês viram justamente a questão do teatro, né? Viram toda a beleza desse padrão europeu. Isso é importante, principalmente para a nossa outra parte da aula, que já já nós veremos aí. Olha aqui que bacana. Eu falei do desenvolvimento, falei da expansão. Lembra que nós estudamos guerra? Primeira Guerra Mundial? Ê, guerra! Muita gente morreu? Lembra disso? Então, a guerra afetou o Brasil. Lembra que eu falei para vocês? Falei, gente, a guerra afeta aqui, porque os países europeus estão tretando ali e não vão produzir artigos industriais para exportação, vão produzir para eles, entende? Estados Unidos produz para vender, mais caro. Para atender a nossa demanda, o que eu preciso fazer? Eu tenho que produzir. E aí veio o chamado segundo surto industrial. Reparem, o surto industrial vai de 14, início da guerra, até o final da guerra, em 18. Entende? Então temos um desenvolvimento industrial do Brasil. Por que é um surto? Que ele começa muito rápido, pum, e também acaba com a guerra. Bem, no final da guerra ele acaba, depois só lá no governo Vargas, em 1930, a gente vai voltar a pensar em uma industrialização. Agora, qual é o lance para vocês entenderem aqui? Esse segundo surto industrial trouxe características muito negativas das condições de trabalho. Tanto é que isso gerou um movimento chamado de greves gerais, ou as greves gerais. Tudo bem? Nós veremos isso na outra aula, beleza? Todos os movimentos sociais aí da Primeira República, tá? Agora, olha a condição aqui. Então, por exemplo, a galera em galpões lotados. Ah, curiosidade. Enquanto a galera estava nesses galpões lotados, o que chegou junto aqui no Brasil? Gripe espanhola. Uma pandemia estilo essa do coronavírus, tá? Só que os caras não tinham tanta tecnologia igual nós temos hoje. Hoje, com toda essa tecnologia, ainda está difícil conter. Imagina aqui no início do século passado, né? Então esse é um ponto muito importante para nós. Muitos operários não pararam de trabalhar, tá? Então essa é uma curiosidade que eu já falei lá em gripe espanhola, lá naquela aula. Tá? Revisem a aula e depois nós veremos lá em greve geral. Olha a Tarsila do Amaral, que obra magnífica que ela fez, justamente trazendo a ideia da industrialização. É de 33? Sim, né? Os operários. Mas ainda assim eu quero que vocês reparem em um outro ponto, na miscigenação da figura do povo brasileiro. Talvez nem tão brasileiro assim, porque tinham muitos imigrantes, né? Mas ainda assim, o símbolo do que é ser brasileiro, a miscigenação. Então repare aqui o desenvolvimento industrial e justamente várias figuras, várias pessoas diferentes, né? Então isso representa justamente os operários, os trabalhadores. Beleza? Cuidado, hein? Semana da Arte Moderna também é um movimento social, né? Eu vou falar com isso de vocês na outra aula. Agora vamos dar uma relaxada. Você já assistiu aí quase, acho que já passou até dos 20 minutos de aula. Vamos dar uma relaxada. Relaxa, se estica aí, balança os bracinhos. Porque eu quero cantar. E para cantar essa música eu tenho que estar aquecido. Tenho que estar me chacoalhando. Vamos lá. Levanta aí, prepara para bater o braço. Quer dizer, bater a palma, sei lá o que você vai fazer. Para cantar. Funk. Ih, professor, não gosta de funk, detesto funk. Calma, keep calm. Olha que gostosinho que é esse funk. Já viu o Nego do Borel? Quer tirar um print? Tá apagada a luz, pode tirar o print, ó. Olha que bacana, não vai gritar em casa, senão... Ah, vai gritar assim, ó. Aqui nessa parte, você vai pegar o seu celular. Tá com o celular aí?
Você vai pegar e vai filmar você cantando esse refrãozinho comigo. Pode cantar a música inteira, mas aí é muito longo, né? Mas principalmente aqui, ó. Sabe onde você está? Aí aqui, ó. Tá vendo que tá maiúsculo aqui? Essa é a sua parte. Você vai gravar lá. Vai gravar, vai postar lá nos stories do Instagram e vai me marcar. @profgoicomesh. Os melhores, os mais legais, eu vou compartilhar no meu. Beleza? Vamos fazer isso combinado? Então, a partir de segunda-feira, essa aula vai aparecer para vocês aí, né? A partir de quando aparecer, vamos gravar nessa parte da música. Beleza? Vamos lá, vamos ensaiar. Ó, aqui, ó. Sabe onde você tá? Na República Velha. Ai! Me salva, Goi. Vamos lá. Pam, 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 pam. Vem. Pode chegar, que a República vai começar. Sabe onde você tá? Naquele Brasil que tu ouviu falar. Rap da espada, café com leite, voto de cabresto e golpe de trem. Sabe onde você tá? Na República Velha. Me salva, Goico. Aí vai, a dança. Ó, cadê o celularzinho aqui, ó? Aê, entendeu? Dancinha ótima. Não precisa gravar dançando, tá? Grave só essa parte do ai, me salva, beleza? Tá? Ou canta comigo junto e vamos que vamos, beleza? Gente, então essa foi a nossa segunda parte, né? Ou melhor, nossa terceira parte de República, tá? Na próxima aula vamos falar dos movimentos sociais da Primeira República e o fim da República, ou da República Velha, porque depois teremos a República Nova com Getúlio Vargas, beleza? Então, não esqueçam de gravar isso aqui, eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar, vou colocar lá na atividade. E, claro, qualquer dúvida, me mandem, @profgoicomagic. Continuem estudando, fiquem em casa, lavem bem as mãozinhas, evitem ficar tocando os olhos, a boca e tal, e se cuidem. Valeu, gente, beijão!